Só uma reflexão. Bom, acho que todo mundo já sabe a resposta, né? Mas é só para começar o papo aqui, né? Edu, pode passar, por favor. Bom, então está em resposta, né? Não, os fenômenos mediúnicos sempre existiram, sendo inerentes à espécie humana, a comunicação entre os dois planos da vida, desde tempos imemoriais. A mediunidade evolui gradualmente ao longo do tempo, com sua história acompanhando a evolução do próprio espírito em sucessivas reencarnações. Bom, gente, aí surge outra pergunta. Como a mediunidade começou a se manifestar? Lá nos tempos imemoriais, lá na Idade da Pedra. André Luiz, no livro nos dois mundos, né, ele fala isso. Primeiro começa com a intuição. Quando você começa a ter aquela intuição, qualquer coisa, um sentimento diferente, um arrepio, uma intuição, às vezes aquela ideia que vem quando você tem um problema sério para resolver. Poxa, tive esse pensamento agora, que bom, vou resolver. São espíritos intuindo, né? O problema é que tem para o mal e tem para o bem, né? Então a gente tem que ter cuidado. Tem os espíritos obsessores também que a gente está sujeito à influência. Então, como começou? André Luiz fala no seu livro que ele começa quando você começa, a mediunidade começa a poder se manifestar quando você produz pensamento. Então, quando o homem lá atrás, homem de Neandertal, e depois na nossa evolução, a gente começa a produzir pensamento, começa a ter algum raciocínio, o que acontece? Como é a comunicação no mundo espiritual? Ele se comunica com pensamento. Então, à medida que eu penso, aí ele consegue se estabelecer uma comunicação. Você imagina uma criança pequena, fazendo mal comparando, uma mãe, o filho começa a chorar, começa a berrar. O que acontece? Como ele tem desenvolvimento muito primário, pode ser uma dor de barriga, pode ser fome, pode ser sede. Então, quando essa comunicação começa a melhorar? Quando ele começa a se desenvolver. Da mesma forma, nós conseguimos nos comunicar melhor com o mundo espiritual quando a gente vai evoluindo, né, no raciocínio e na moral. Ao longo do tempo aconteceu isso. Então, é mais ou menos isso. Como o homem, aos poucos, vai conseguindo ficar mais inteligente, raciocinar, crescer, e com isso a gente facilita essa comunicação no plano espiritual. Porque se a gente não tivesse isso também, imagina, seríamos todos, entre aspas, animais, né? Que a nossa tendência é toda a trabalhar no mundo material. Né? O mundo material, então, sem influência divina, sem os pensamentos no mundo espiritual, a gente não evoluiria. Então, isso começou lá atrás, gente. Começou no homem de Neandertal, quando ele já começava, quando tinha os mortos, ele vivia da caça, da pesca, e quando havia morte, né, quando morria um ente da tribo dele, o que ele fazia? Ele enterrava, e muitas vezes colocava oferendas. Quer dizer, ele já buscava esse contato com o divino lá 400 mil anos atrás. Entendeu? Ou seja, então isso começou muito lá atrás. Começa com o pensamento. Então a mediunidade realmente é um mundo, é uma evolução permanente lá de 400 mil anos até chegarmos agora, ainda temos que evoluir muito, né, com Kardec, na codificação. Como diz aqui, nas sucessivas reencarnações, a gente vai evoluindo, vai aprendendo, vai apanhando, vai sofrendo para conseguir crescer, tanto espiritualmente, né, moralmente, quanto intelectualmente. Não basta só saber, o problema todo é praticar, né? Esse que é o nosso desafio. Vamos lá. Evolução da mediunidade. Em obediência à lei do progresso e pelo uso do livre-arbítrio, um homem aprende a utilizar sua energia espiritual, extraindo elementos do fluido cósmico universal, aperfeiçoando seus mecanismos de comunicação entre si e com o mundo espiritual. Como diz a nossa lei, a gente está sempre evoluindo, e quando a gente começa a raciocinar, a se comunicar mais, a orar, a refletir, buscar essa ajuda, você consegue, aos poucos, com o seu desenvolvimento, atrair espíritos mais evoluídos e conseguir influências mais positivas. E aí a gente vai crescendo. E ao longo do tempo também a evolução tecnológica, evolução do material mesmo, também nos ajuda a estudar mais, a ter mais mecanismos. Então, é um processo contínuo de aprendizado que vai nos aproximando do mundo espiritual até a gente chegar à perfeição, que é o nosso objetivo principal, né? Sair desse mundo de provas e expiações e ter uma evolução. Demora, né, gente? É difícil, a gente pisa, a gente erra, né? Mas a gente vai aprendendo. Às vezes não no amor, às vezes com a dor, né? Mas é um processo contínuo. A gente tem que ter humildade
e entender que a gente está sempre buscando, a gente tem que sempre buscar. Mesmo que a gente evolua um pouquinho só, um passinho só, já estamos no lucro, né? Vamos dizer assim. Pode ir, Edu, por favor. Então, voltando àquela questão do início da mediunidade, a gente vai explorar um pouco mais. Apenas um comentário, gente. Infelizmente, hoje a gente ainda vive o problema do racismo, né? Mas quando você sabe, eu fiquei surpreso, eu não sabia, que o Homo sapiens surgiu na África há 200 mil anos, a gente veio de lá, gente. Como é que você pode ter racismo? Como é que você pode discriminar um ser humano pela cor da pele? Né? Se a gente surgiu de lá. Entendeu? Então, é só um comentário um pouco fora aqui do processo, mas acho que eu acho que é um tema importante. Infelizmente, ainda é um problema. Infelizmente. Bom, como eu disse, então, ele surgiu há 200 mil anos e a civilização humana surgiu há 4 mil anos antes de Cristo. Como é que ela se desenvolve mais? No período pré-histórico, né, o homem neandertal, quando você consegue desenvolver a escrita, e aí a sociedade começa a se desenvolver e elas começam a surgir em volta dos rios, né? Em volta dos rios, então, então você consegue desenvolver a agricultura, e aí com a escrita você começa a multiplicar o conhecimento e passar o conhecimento adiante, e as civilizações começam a criar as suas crenças, né? E basicamente ela cria essas crenças e vê fenômenos sobrenaturais que ela não conhece e passa eles se transformarem como deuses, né? Usar o sol, por exemplo, o sol. Então você tem os deuses que estão ligados ao sol. Você tem no Zeus, que é o deus do trovão, no caso da mitologia grega, né? Então o que o homem não sabe explicar, ele começa a cultuar, né? E começa a exercitar essa mediunidade para ir buscar esse contato com o divino. Então essa busca é incessante, mas é aquilo. Você não conhece, você quer divinizar, mas não é. É fenômenos naturais. Quando o homem começa a conhecer, vê que isso é normal, não é uma coisa do outro mundo. Assim como a mediunidade também é uma coisa normal, entendeu? Mas no início o homem tinha essa adoração pelos esses grandes fenômenos naturais que ele não sabia explicar como aconteciam. Por favor. Será que nós poderíamos dizer assim que foi no momento que começou a ter o pensamento contínuo? Sim. É toda evolução, né? Você parte desde lá de trás, ele começa a caçar, a pescar, aí começa a se desenvolver. Eu acho que na medida que você começa a ter a escrita, aí você começa a ter mais facilidade para transmitir o conhecimento. Você vê que no Egito os escribas eram umas funções mais importantes, porque ele que transcrevia tudo, né, para o faraó. Isso é que ele transmitia os conhecimentos para aí a sociedade se evoluindo e se multiplicando e seguindo as suas crenças, né? Aí com certeza, eu acho que a escrita é fundamental nessa evolução mais rápida, né? Tem uma curiosidade, deixa eu aproveitar aqui o gancho. Não para ficar o gancho, né? A escrita, né, que a gente lembra, os escribas, eles não, Jesus não gostava muito deles, não, dos escribas. Por quê? Eles eram pseudo-sábios, né? Que as pessoas vinham, falavam para eles e eles escreviam. Eram os únicos que sabiam escrever. Só que com isso eles achavam, né, que sabiam muito. Sabiam muito, porque todo o conhecimento era passado para eles escrever. E aí, na hora de transmitir, eles transmitiam de forma equivocada. Então, Jesus batia muito nos escribas, no sentido de, olha, vocês não são sábios, vocês estão ensinando de forma equivocada. Então, eles ensinavam, por exemplo, o Evangelho de forma equivocada, porque eles achavam que por eles escrever, todo mundo falava. Então, olha aí, lá atrás já começou essa nossa parte, né, de o que a gente fala é diferente do que você entende. Olha a importância. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Atualmente, eu uso uma técnica. O que eu escrevo, eu peço alguém para ler. Lê, vê se o que você entende. E é bom, assim, a gente passar para alguém que não sabe, não conhece o assunto. Porque se a pessoa que não conhece o assunto entendeu o que você escreveu, então é porque aquela mensagem está sendo passada de forma objetiva, né? De forma clara, né? Então, os nossos equívocos já começaram lá atrás, né, gente? Ou quanto tempo já vem errando, né? Bom, a gente pode dizer também que conhecimento é poder, né? Então,
Acho que é mais uma lição que a gente tem que ter, procurar nos instruirmos para não sermos manipulados. Que o homem sempre procurou manipular o homem, né? E quando você tem conhecimento, tem o esclarecimento, você pode refletir e agir da forma que você acha mais correta, sem ninguém te manipular. Então, por isso que eu sempre falo, para mim, o mais importante para um país, para uma sociedade, é a educação. Se um povo é educado, um povo sabe se desenvolver, ele vai saber, pelas próprias pernas, escolher os seus caminhos, sem cair em aventuras e manipulações do próprio homem, né? Infelizmente, isso acontece até hoje. Então, acho que o recado é esse, nos instruirmos, né? Para começar o jogo, a gente tem que nos instruir. Mas vamos lá, Edu. Bom, e aí, o que foi acontecendo? O homem foi se criando os seus grupos, né? As suas crenças. Aí, eles começam a criar o que eles chamam de mediunidade tribal. A crença grupal em espíritos ou deuses. Aparecem as concepções de céu pai, o criador ou fecundador, e a terra mãe, a geratriz, a que foi fecundada pelo criador. Ou seja, então se começa essas adorações para esses símbolos, né? O sol, a terra, né? Então cada sociedade vai criando seus símbolos, suas crenças, e vai passando de geração em geração, e aí vão surgindo outras civilizações. Por exemplo, a mediunidade tribal, ela foi precursora, por exemplo, da civilização egípcia, né? Que também criou seus deuses, né? O deus Osíris, que tem um filho chamado Horus, que, enfim, então aí depois tem um outro irmão Sete, um mata o outro, aí começa essas grandes guerras, aí, essas grandes batalhas aí. Então até hoje a gente vê nos filmes, né, a gente vê lá, na Marvel, a gente vê lá o Thor, né, que é o deus do trovão, manipula o trovão. Então, começa a se criar essa adoração nessas tribos, e as sociedades vão se desenvolvendo em várias. Aí tem a Mesopotâmia, que começa a surgir, tem na Índia, e tudo em volta dos rios, né? Aí, a China, Rio Amarelo, na Índia outra, Mesopotâmia, Egito. Então, eles foram se desenvolvendo em várias vertentes, e a partir desses primeiros grupos que foram criados, né? Bom, fetichismo, o que se fala? Que é outra evolução, é a forma mais aprimorada do mediunismo tribal pelo culto de objetos materiais, às quais se atribui poder sobrenatural ao mágico. Né? Então, você começa a criar outros movimentos. O que é, por exemplo, o Voodoo? É você achar que aquele objeto ele vai te dar poder para você conseguir as coisas, você conseguir sucesso, dinheiro. Bom, até hoje a gente vê nos posts aí, né? Traga a mulher amada em uma semana, em 2 dias. Até hoje a pessoa quer usar, quer manipular o ser humano. Então, o voodoo era isso. Às vezes usava para o mal e para o bem, né? Também fazer maldades, né? E a figura dos feiticeiros, né? Que existiam em várias civilizações. Os feiticeiros, eles também eram na Idade Média, eles eram considerados criminosos, né? Porque eles faziam manipulações, né? E se achavam que eles tinham poderes sobrenaturais, que eles podiam controlar os ventos, a terra, a chuva, o mar. Então, eles eram muito cultuados, mas, ao mesmo tempo, eles eram amaldiçoados. Né? E isso foi um movimento que... Então, a feitiçaria, no fundo, foi muito importante, e ela também era usada pelos poderosos e pelos pobres. Né? Então, os dois também, esses dois grupos também buscavam orientações, buscavam magias. Né? Enfim, toda essa ilusão de achar que você vai manipular o divino a seu favor, né? Ou em busca de favores pessoais, né? Ganhos financeiros e buscar a cura. Né? Então, as sociedades foram criando essas figuras míticas aí que continuavam manipulando a sociedade, o povo, como a gente vê até hoje. Vamos lá, Edu, por favor. Bom, aí a gente pode classificar também o mediunismo como mitológico. O que seria dizer? A presença de mitos, simbolismo narrativo da criação do universo e dos seres, e pela magia, práticas mediúnicas, anímicas, de forte conotação ritualística. Né? Aí isso começa a se desenvolver. Né? O que é mitologia? Mitologia são um conjunto de crenças que, dependendo da sociedade, determinado povo, desenvolve ao longo da história. Né? Então, como a gente falou, tem a mitologia a grega, tem Zeus, que é o deus dos raios, é o principal deus da Grécia, tem lá Odin, que é da criação do universo, da mitologia nórdica, que é o pai de Thor, que é o deus do trovão.
enfim, tem o hinduísmo, que é Ganesha, que é o deus da sabedoria. Ou seja, aí a sociedade foi criando esses vários grupos, né, ao longo do mundo e foi se desenvolvendo com base nessas teorias. Aí vai se criando toda uma mitologia, uma teoria de como o universo foi criado, da importância de cada ser, enfim. Aí cada um tem uma história diferente para contar. Mas essa assim, é mais uma etapa da evolução da mediunidade que você usa essas características. Por favor. Chato, né? Antes de perguntar, ele já perturbado, né? É que o João é meu amigo. Mas é interessante aqui que eu lembrei, né? Que a gente fala em ritualística, né? Nós temos rituais, como o João falou agora. A gente tem ritual. Quem é que faz simpatia? Quem faz simpatia? Gente, não mente. Né? Quem tem medo de morrer? Né? Não mente. Né? Se dissesse para você, ó, você vai morrer daqui a pouco. Não quero morrer. Ninguém quer morrer. É igual simpatia, a gente tem simpatia, né? A minha mãe, já teve aqui, né, veio aqui no Caldo, ela tem 83, se eu não me engano. E a minha mãe é aquela das antigas, né? Mineira, antiga, né? E aí, certa feita, a gente estava fazendo uma festa espírita, né? De festa, acho que era festa junina na escola. Perdemos a chave da escola. Ninguém sabia onde é que estava a chave da escola para fechar a escola. E aí, todo mundo, cadê a chave da escola? Cadê a chave da escola? Onde é que está? Perderam a chave? Como é que a gente vai devolver a chave da escola? Minha mãe levantou e falou assim, filho, eu vou pedir a São Longuinho. Aí eu falei, mãe, todo mundo aqui é espírita, mãe. A gente não crê nessas coisas. Não, meu filho, eu vou pedir a São Longuinho. Eu falei, mãe, não, eu vou dar 3. Mãe, tu não vai pular, pelo amor de Deus, mãe, aquela coisa toda. Enfim. Aí ela sentou. Gente, não deu acho que 3 minutos. A Ana, cunhada do João, achei a chave. Aí eu aqui, né, falei, nossa senhora. Os espíritos parece que, né, vêm assim, dar um tapa na nossa cara, porque a gente acha que sabe muito. Porque o que o João está falando aqui, né, é mitos, simbolismo. O que é a fé, né, João? É a fé. Porque eu não tenho que pedir a nenhum santo, pede para Jesus. Eu me policio, né? Eu não peço mais para São Longuinho. Jesus, acha o negócio que eu perdi, né? Mas com a cabeça no São Longuinho, né? E aí a minha mãe, eu vou dar os 3 pulinhos. Eu falei, não, mãe, deixa que eu pulo para você, né? Deixa que eu pulo. Mas não, fala. Exatamente. De uma outra forma, você não bota a carga, né, digamos assim, nas costas desses espíritos. Mas não vai pedir para Eurípides, pede para Francisco de Assis, a gente também não faz os pedidos. Exato, bem lembrado, Alain, é assim mesmo, não é? Transmissão do pensamento. Como você falou, o pensamento contínuo. É você se manter naquele pensamento. A gente consegue fazer isso? Já ainda não, né? Só que a gente não consegue enganar os espíritos, né? Não adianta. Mas não tem isso, não. O Alan falou, também a gente engana. Não vou fazer isso não, e faz. Né? Então, assim, gente, quem ainda hoje não faz simpatia, né? Quantas vezes eu não vou consertar o telhado lá de casa, eu olho o telhado das casas em volta, está cheio de sabão de coco. Tu não sabe? Para que serve o sabão de coco? É para parar de chover, para fazer sol. Falei, meu Deus do céu. Mas isso não é uma forma de fé? É sabão de coco. Ele já vai ficando torricado, né? Isso é a fé, como o Alan falou. A gente que já tem um pouquinho de entendimento, a gente coloca a nossa fé também no Bezerra, nas costas do Bezerra, né? E tem mais, né? Quando vem a palestra... Fala, amiga, fala, pode falar. Deixa eu te passar o microfone, que é para os amigos da internet também ouvirem. Nós trazemos as raízes do catolicismo, desde dessas crenças. Quando nós aprendemos que o significado de tudo isso não tem como acabar com rapidez. Existe, sim, irmãos nossos que ainda não conseguiram entender o que é ser espírita. Quando nós estamos dentro de uma religião, nós usamos daquela forma.
Quando estamos dentro de uma religião evangélica, onde recebe o Espírito Santo, se fala em línguas estranhas. Não é? E o que é que acontece? Se fala, sim, em línguas estranhas, porque os espíritos estão ali. É daquela forma que nós acreditamos, é a forma de acreditar. Quando você diz de São Longuinho, nós trouxemos isso conosco. Trouxemos, então, das ventanias, dos raios lá na roça, a Santa Bárbara, e acontecia, a chuva parava. E por que não, através dessa, somos todos médiuns, e por que essa conexão, seja com quem for, com São Longuinho, ou com outros espíritos, não deixam de ser espíritos. Se existiram de fato, né, muitos deles nós não sabemos, mas se a nossa mente está focada naquilo ali, por que não? Se ainda estamos numa ignorância, ou talvez não sabemos de tudo como queremos saber. O Espiritismo desmente alguma coisa para nós, né? Mas quem está espírita é de uma forma, mas quem é espírita pensa de outra forma, né? Já está saindo da ignorância. Obrigado. Só um minutinho, só vou falar uma coisa para quebrar, né? Interessante, né? Não, isso é rapidinho. Olha só, quando a gente pede para Francisco de Assis Bezerra de Menezes, eles falam assim, Longuinho, vai lá. Quem? Gostei dessa. Então, a senhora ali tem razão, né? Porque nós todos trazemos esses atavismos de outras crenças. Até porque todo mundo é um pouco espiritual, né? Porque tem ainda a crença da religião dominante durante muitos séculos dentro de si. O diferencial da doutrina espírita é que ela explica o fenômeno. Não é o São Longuinho, nem é o próprio Bezerra, nem é o próprio Francisco de Assis, e nem é Deus. São todos eles com a nossa evocação. Porque quando nós pedimos, nós lançamos o pensamento contínuo e junto lançamos o nosso magnetismo. Aí o sujeito que vai lá e acende a vela. Foi a vela que funcionou? A cera com o pavio derretendo? Não, foi a força magnética que ele colocou ali que impulsionou o pensamento. Então, acho que o diferencial da doutrina espírita é que nós respeitamos todas essas crenças, né? Pode jogar, essa mandinga é nova, não conhecia de jogar o sabão de coco no telhado, né? Mas deixa lá acreditar o que quiser, pedir para Santa Bárbara, Yansan, quem quiser, né? E vai funcionar, porque nós temos as informações, né? Não tinha o prefeito que pedia o caboclo cobra coral para não chover? Acho que era esse, cobra coral, né? E não chovia. E no Espiritismo nós temos lá a informação de espíritos que cuidam dos fenômenos da natureza, né? Obrigado. Mário também, né? Mário, obrigado. Mário sempre colaborativo, olha né? Só, vamos lá. A senhora vai falar? Tá, então vou dar para a senhora. Olha só, rapidinho. Vamos lembrar uma coisinha, hein? Nós vamos passar aí adiante, vamos perguntar. Tem um capítulo aí no Livro dos Médiuns, né? Perguntas que se podem simpáticas e antipáticas aos espíritos, né? Porque a gente pergunta a beça ao nosso anjo guardião e pede a ele a beça, né? Eu não sei se o nome dele é Longuinho, né? O meu deve ser pequenininho, mas, né? Vamos ver quem é, por favor. Marinha. Não, tudo tá falando aí tudo certinho, né? Porque às vezes acontece comigo, aí eu perco, eu falo assim, não vou pedir a São Longuinho, porque isso é superstição e eu sou espírita. Aí eu fico horas procurando, eu falo assim, não tem jeito, São Longuinho, me ajuda? Rapidinho eu acho. Aí eu falei assim, eu vou dar os 3 pulinhos então. Aí dou os 3 pulinhos. Vamos dizer se é superstição ou não. Como falou, é a fé. A nossa fé, né, com a ligação ao nosso Criador, que nos ajuda. Mas não tem, a gente sempre entra um São Longuinho, não tem como. E realmente aparecem as coisas, né? Na realidade, o nosso pulinho é mental. E o nosso pedido também é mental, né? Mas a gente pode até dar os pulinhos, né? Quando dá, a gente pula. Mas, na realidade, o nosso pulinho é mental. Obrigado, São Longuinho. Porque o nosso espírito guardião pode. A gente vai ver ali, vocês daqui a pouco vão ver na continuidade do seminário, né, com as meninas ali, com a Fátima e com a Sônia, como é que isso funciona. Vocês vão ver ao vivo e a cores. Tu que vai falar, só me dá um minuto, deixa eu contar uma história. Vocês sabem a história do São Longuinho? Olha só,
Espiritismo também é cultura. Eu fiz a palestra Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem ela pronta, né? Então, assim, eu adoro esse livro. E aí a gente, na pesquisa, a gente descobriu, assim, são as histórias, né, que vão contando pra gente. Dizem, não esquece que você vai falar, dizem que o som longuinho, ele vem da onde? Olha só, vamos lá. Qual era o nome daquele centurião que espetou a lança no peito de Jesus na cruz? Longinos, muito bem. Esse Mário é brincadeira, hein? Sabe, é do nome. É do nome. Vou trazer esse Mário para nós. Longinos. Dizem as histórias que Longinos era baixinho, pequeno, dizem, pequeno. A encarnação, já. Ó, dizem, não era para revelar isso agora, mas eu não ia falar, o Mário que falou. Puxa. Então, diz que nas festas que tinham, lá no Império Romano, naquela época, nas festas, era comum as mulheres que usavam muitos apetrechos, né, como é o nome? Adornos, essas coisas de brinco, colares, adereços, perderem as coisas nas festas. E como esse centurião, né, o Longinos, ele era baixinho, ele era incumbido de entrar debaixo das mesas para procurar as coisas. Olha só, gente. Assim conta a história. Quando eu comecei a ler, falei, mas essa história faz sentido, né? E aí daí, como ele achar as coisas, veio pelo tempo de Longinos para Longuinho. E aí, de achar as coisas perdidas. Não faz sentido? Até faz sentido, né? Eu falei, gente, isso a gente vai encontrando quando a gente vai estudando aí, fazer as palestras. Fala mesmo. Depois ele encarna como Dom Pedro II, o maior estadista do Brasil, né? E Jesus falou para ele, você vai morrer velho com a barba e o cabelo branco. E exatamente como ele desencarnou, né? Com a barba e o cabelo branco. Então, eu não vou falar do São Longuinho, apesar de pedir para ele também. Se tudo é pensamento e todos somos médiuns, e também tem a ver com magnetismo, eu vou fazer a pergunta um pouco mais agressiva. Para ele, o nosso outro Mário também pode, né, se quiser. Então, se todo mundo é médio, pode ser para o bem, como pode ser para o mal, da forma que for trabalhar. Então, a partir disso, por mais que sejam culturas como essa mitológica, a pagã e outras, e são usadas até hoje, então esses rituais, se aquela pessoa ela tem essa mediunidade e veio com ela, só que ela não trabalhou de forma apropriada para o bem, ela vai ser realizada, mesmo que ela vai ter que pagar assim que desencarnar ou até mesmo nessa vida. Então, às vezes esses rituais eles vão ser concluídos não da forma para quem foi feito, né? A pessoa que isso, macumba pega, bonequinho voodoo, essas coisas, né? Os dois, Mário, eu conto ou vocês contam? É o que ele falou, isso aí, macumba pega. Mas aí, todo mundo acha que macumba é coisa do mal? Macumba é pro mal? Exatamente, Porque assim, eu conheço, faço palestra, por exemplo, tá? em terreiro de Umbanda, que eu amo toda aquela equipe, só fazem trabalhos maravilhosos, trabalho mesmo mediúnica com eles. Então, assim, qual é o nosso pensamento? Onde é que a gente está? Aí você fala assim, o fulano passou mal dentro da casa espírita, por obsessor. Ô, João, como é que pode o obsessor entrar dentro da casa espírita? É permitido? Entrou com você. E eles não podem? Aqui não é um hospital para tratar de espíritos? E eles são proibidos? Não, você, espírito bom, pode entrar. Espírito mau, não. Lógico que existe a proteção da casa para aqueles espíritos que vêm perturbar, fazer bagunça, eles são contidos. Mas eles são tratados. Onde está o nosso pensamento? Então a gente vai conseguir tanto para o bem quanto para o mal, né? O Mário, completa aí, Mário. Ainda tem mais um detalhe, né? Porque vai desejar o mal para o outro. Vai fazer o ritual, o voodoo, vai arriar a obrigação lá,
vai botar o nome na geladeira, vai botar na boca do sapo, tem um montão de magia aí. E como é que vai pegar ou não pegar? Depende da faixa vibratória daquele que vai receber. Se ele vibra no mal igualzinho o outro, ele está mais propenso a receber. Se ele vibra no bem, é mais difícil, é uma questão de faixa vibratória. E, além disso tudo, está Deus, através das suas leis, controlando, né, o cabimento ou não daquilo na vida das pessoas. Né? Lembrando Moisés, na época, né, foi até uma polêmica, disseram que ele proibiu as pessoas a fazerem a comunicação. Mas por quê? As pessoas, como ela falou, usam para o mal. Queriam oferecer vantagens financeiras, vender os serviços de mediunidade para a população, explorar a fé alheia, entendeu? Então é isso, o ser humano sempre... exatamente. Eu já vou sair para não atrapalhar, só vou contar a última historinha, é rápido. Da minha mãe, eu tenho que contar da minha mãe, porque eu só conheço a história dela. Não tomou café direito. Ainda não tomei café. Quando está chovendo, que a amiga, quem falou, amiga, a senhora falou, né, da chuva que para, aquela coisa toda. Aí está chovendo muito. A minha mãe vai e cobre o espelho e guarda a tesoura. Por quê? Atrai o raio. Pensamento contínuo. Você está ali ligado naquilo, caramba, né? Aí continua chovendo muito. Fecha a porta e janela. Ou então deixa uma porta e uma janela aberta. Por quê, mãe? Não, porque o raio, se entrar, ele tem que ter por onde sair. Eu vou dizer que não, mãe, é melhor fechar tudo, fecha tudo. Ou então, poxa, mãe, a gente vai fazer uma brincadeira lá na casa espírita, a gente vai fazer uma festa, está chovendo muito, olha, mãe, como é que está chovendo? Não, pera aí que eu vou fazer uma oração agora, meu filho, vai parar de chover. Pô, mãe, vai lá, faz. São Manuel Milagroso, que o céu, o mar e a ventania atravessou e a tempestade ele abrandou. 3 vezes, falar no alto. Ô mãe, por que tem que falar alto? Porque São Manuel era surdo. E eu, no maior respeito, eu falei, não, tá certo, mãe. E ela vai lá para a varanda em voz alta. Mas olha a vibração e a fé que ela está emitindo naquele momento. E para. Aí os espíritos... Não, na minha cara, que tu não acredita, tu acha que tu é espírita? Controlava o tempo. Então, gente, como o João falou, a gente não é melhor do que ninguém, né? A nossa religião, nossa doutrina não é melhor do que outra, né? Vamos aprender com os outros companheiros de jornada cristãos, né? Vamos aprender. Eu vou sair porque o João não aguenta, estou atrapalhando muito. Tá? Valeu, João, obrigado aí. Alex, só um minutinho para fechar. Só para fechar, tem que fechar. Tem que amarrar porque ficou no ritual. Então vamos fechar. Vamos pensar no passe. Se você está pensando em alguma coisa totalmente diferente na hora do passe, você recebe as boas influências ou você repele? Se eu chegar para você e disser, tá com a bolinha no Alex que ele está falando muito. Eu estou desejando mal, fazendo a macumba da bolinha e estou influenciando a ela. Se ela tacar, recebeu minha ideia. Se ela não tacar, botou a refratariedade. Não vou receber a sua ideia. É coparticipante, é cúmplice. Entendeu como é que funciona? É a refratariedade. É lógico que muitas das vezes nós sentimos a vibração negativa que é emanada de alguém para nós. Quer ver um simples fato? Alex, eu vou te bater. Mas na hora que eu falo essa vibração para ele, ele toma um choque. Ele se treme. Então ele sentiu a vibração negativa. Agora, se ele vai alimentar, é a outra situação. Todos nós sentimos. Aí ferrou. Aí largou tudo, né? Aí tô perdido, né? Aí eu tenho que rezar, oração, tem que fazer oração. Bezerra, Francisco de Assis, todo mundo, tem que chamar todo mundo, senão ele vai me bater, né? Então é interessante isso, como a gente trabalha essa parte de vibração e fluidos, ela é constante o tempo todo entre nós, entre os espíritos, seja para o bem, seja para o mal. Receber essa vibração e alimentá-la é ficar com ela. Receber essa vibração nós recebemos, porque se eu falar qualquer coisa estranha aqui na frente, ou o Mário, meu xará, aliás, Mário junto é marimbando, tá? E o Alex falar, o João falar, o que vai acontecer? Nós vamos sofrer as consequências. E quando nós produzimos o mal, nossa primeira vibração é produzida dentro de nós. Nós sentimos o mal. A gente pode até no momento achar que não, mas vai sofrer consequências. Então, na realidade, quando alguém faz uma macumba para alguém, emite uma vibração negativa e chama espíritos até para fazerem a mesma coisa. Contudo, a gente não está desamparado, né? Que o bem seja teu advogado em qualquer lugar que você vá, como diz Emmanuel.
Sim, é preciso orar. Meu Deus, me ajuda, estou ficando desequilibrado, estou me sentindo essa vibração negativa, estou me sentindo a bater, porque nós somos todos ainda em dificuldade, os espíritos em evolução. Então, se fosse assim, o campeonato na Bahia acabava empatado. Porque o que tem de casa de culto afrodescendente, na Bahia não está no gibi. Os anos em Salvador, posso falar de cadeira. Então, acabaria sempre empatado. Eu faço mal para você, meu santo é mais forte, a minha casa é mais forte, o médium passista da casa Nefa é mais forte que a da casa do Cefac, né? Aquele palestrante é mais forte do que o outro, e nada disso é real. Somos apenas diferentes. Cada um com sua qualidade, com seu defeito, e traz alguma coisa de bom sempre para vocês, porque a nossa ideia aqui é ficar bem. Essa aqui é a ideia do Espiritismo. Vem explicar o que acontecia nos rituais, vem explicar o que é um trabalho de macumba, vem explicar nossa ligação com os espíritos. É isso que acontece. Vai lá, João. Eu acho que é complicado para a gente, exatamente, às vezes, resistir a essas cargas negativas, vibrações negativas. Muitas vezes ficar calado é muito difícil, né? Agora, se você pega aquela energia e joga e multiplica, aí, meu amigo, aí você, além de se contaminar mais, você vai contaminar toda a psicosfera. Eu acho que isso é complicado, mas é um esforço que a gente tem que fazer, né? A gente tem muito que aprender. Já que a gente está falando de mediunidade, é só para reforçar para os médiuns, né? Quem tem um trabalho mediúnico, essa questão da influência, isso é muito importante, a gente também ter essa atenção, né, dessas influências, né, recebidas até para o trabalho. Aí vem aí a questão das obsessões, né, fascinação, e a vaidade, né, do médium. Isso é muito importante também, a gente ter essa observação. É complicado, a gente, quando vai fazer o trabalho, tem que procurar estar naquele dia equilibrado, estar bem, tentar espantar as vibrações negativas, se alimentar bem, dormir bem, né? Acordar na hora, né? Desculpa, mas tudo bem. Mas é difícil, senão você não tem condição. É melhor não trabalhar, chegar na casa e falar, olha só, não tenho condições, não estou bem hoje, estou com um problema sério, aconteceu uma coisa na minha família, me desequilibrei, então é melhor realmente se eximir e, ao contrário, vai à casa para ser tratado, né? De preferência, não vai à praia. Mas é isso, gente, vamos lá, Edu. Bom, aí é mais uma variação no Opa, alguém quer falar? Eu voltando no tópico que a gente estava falando anteriormente, né? Eu acho que às vezes a desinformação é até proposital, porque a minha avó era umbandista, né? E essa coisa de vibração, desde pequeno a gente via isso. Então chegava dias como hoje, sábado, domingo, chegavam pessoas de fora, com crianças às vezes, muito doentes, e a minha avó mandava a gente lá no mato, pegar certos galhos, e benzia aquela criança que chegou lá, às vezes, sem andar, saía dali pulando, correndo, e a gente voltava e botava aquele galinho de mato lá no mesmo lugar, só que com os ramos secos. E a gente não sabia como explicar aquilo, mas era de Umbanda. Então, a Dona Maria, a velha macumbeira, dá um jeito. Mas a vibração era tão boa que até hoje todo mundo lembra da Avó Maria. Eu acho que às vezes é meio proposital, que é para tirar aquela coisa. Não é uma religião de prática normal, não é uma religião católica, não é uma religião espírita, uma religião francesa, né? Mas é uma religião de um outro tópico. Mas eu acho que a vibração, seja de qual for a religião, se ela for canalizada para o bem, vai ser o bem. Agora, se o receptor desencaminhá-la, com certeza vai desandar ali o angu, né? O Espiritismo é universal, como todas as religiões, né? Tudo foi enviado por Jesus, o Mestre, que é o diretor do planeta Terra. Eu ia até falar o que ele estava falando ali, mas fiquei meio assim com vergonha, né? Mas como ele falou do propósito, né, proposital a ignorância, é que às vezes é preciso chamar a atenção da pessoa para que ela vá em busca do conhecimento, né?
Se você vai explicar tudo a pessoa. Então, quando a pessoa não tem noção, no caso, mas por que isso acontece? Que os cientistas fazem assim, né? Por que é assim, assim? E vai em busca, e aí chega onde, num patamar que o Espiritismo esclarece tudo isso, né? Por que o galho funciona? Por que ficou seco? Então, é proposital realmente para que a gente busque o conhecimento. E saravá. É isso aí, conhecimento. A gente sabe que os espíritos manipulam os fluidos de toda energia viva, da energia vegetal, da energia mineral, da energia animal, né? Tem lá no Livro dos Médiuns. Então, o galho seca porque os espíritos retiram daquele galho ainda a substância necessária e aí ele tem uma aceleração na sua decomposição, né? O Espiritismo veio explicar, amando de Jesus, é o Consolador prometido, é uma religião universal. Ele veio dizer o seguinte: olha, isso aqui funciona assim por causa disso. E não é por isso que a gente discrimina ninguém, ao contrário, a manipulação dos fluidos já existe, está lá no Livro dos Médiuns, e existe por todos, inclusive, o importante é a intenção que a pessoa faça. Mesmo que ela não tenha consciência, às vezes, eu estou manipulando, retirando os fluidos da árvore para dar àquela pessoa. Não, mesmo que ela não pense assim, ela pensa o seguinte: eu estou com esse galho de árvore, esse galho de árvore vai fazer de que modo que aquela pessoa melhore de alguma forma. A minha intenção é utilizar o meu ectoplasma, é ceder a minha energia, e os espíritos a manipulam, inclusive na mediunidade de cura. Livro dos Médiuns. Bom, só rapidinho, falando de vibração, né, de reza, eu lembrei de quando eu era criança, mesmo contava uma história. Quando ela estava no colo, aí chegou uma vizinha, uma amiga: mas que garoto bonito, que lindo. Eu sei que na mesma hora minha cabecinha tombou assim, né? Aí, vai para a rezadeira, para levantar o garoto. Aí a rezadeira resolveu, né? Então, é isso aí, manipulação dos fluidos, meu amigo. Não olhe não. Vamos lá. A galera se empolgou. Bom, gente, vamos continuar aqui. Bom, rapidamente aqui, mais uma modalidade de mediunismo oracular, né? Na época, né, na Grécia, Zeus era o principal deus dos raios, né? E existia na cidade de Delfos um oráculo, né, onde tem os sacerdotes e sacerdotisas. Eles atendiam tanto a população quanto a reis, quanto a pessoas importantes. Então, isso na sociedade, na época, era muito valorizado e as pessoas tomavam a decisão em função do que elas escutavam lá. Às vezes seguiam cegamente, né? As pitonisas, os sacerdotes, sacerdotisas. E hoje Delfos é uma cidade importante na Grécia, que é inclusive patrimônio histórico da Unesco, né? Ali está a representação. Então, é mais um exemplo aí do culto aí que as sociedades criavam, né, em função dessa comunicação, mediunidade que era frequente. Vamos lá, Edu. Bom, mais um exemplo aqui, os egípcios, né? A mediunidade de cura é especialmente relatada em um livro dos mortos. O que acontecia? Tinha esses sacerdotes egípcios que eles escreviam tratados, falavam sobre formas de cura. Então, quando morria, somente aqueles faraós, ou então os mais importantes, ele era enterrado com esse livro dos mortos, né? De forma que ele pudesse, na sua passagem para o mundo espiritual, ser orientado, né? Poder usar aqueles ensinamentos para seguir para o mundo espiritual da melhor forma possível. E era assim, durante 1000 anos, eles juntavam esses tratados, né? E esse livro tinha era muito representativo. Então, imagina. Então, a sociedade... Pois foi evolução. Fez outra tradução, né? Bom, da mesma forma os hindus, né? Também tinham seus cultos, suas crenças, e tinham os Vedas, né? Aqui fala, nos Vedas encontram-se descritas todas as etapas da iniciação mediúnica e do intercâmbio com os espíritos, né? Os Vedas é o código religioso mais antigo que se tem notícia. Então, já diziam lá que os brahmanes, que eram os sacerdotes, eles eram seguidos nos rituais pelos espíritos, né?
Então já tinha essa consciência da imortalidade da alma, isso já era amplamente aceito e difundido na época, há 2000 anos antes de Cristo, né? Então, essa história começou realmente bem lá atrás, e só teve reinterpretações em cada cultura, né? Até a nossa última reinterpretação com Kardec, já em outro contexto. Vamos lá, Edu. Aí, citando também os judeus, né? Os judeus, a religião judaica é a mais antiga religião monoteísta, né? Que cultiva um Deus único. E ela surgiu em 18 antes de Cristo, 18 séculos antes de Cristo, né? E sempre foi baseada no profetismo, né? Como diz aqui, judeus, a mediunidade é natural, revela-se exuberante na Bíblia. O profetismo é o tipo de mediunismo que mais se destaca e que marca o surgimento da primeira religião revelada, o judaísmo. Lembrando aí Moisés, os 10 mandamentos, né? Então, realmente a história da religião judaica é baseada nos profetas desde antes de Cristo, esses testemunhos que a gente tem na Bíblia. Então, é a característica principal dessa religião, super importante também, que foi uma das bases da civilização. Edu, e vamos lá. Então, finalizando aqui, chegamos à evolução atual, digamos assim, né? O que é importante frisar? Que a gente só chegou nesse nível de desenvolvimento porque a gente hoje tem capacidade intelectual e algum desenvolvimento moral para poder, a espiritualidade, permitir a Kardec fazer um tratado tão bonito e tão científico, né? E nada mais mediúnico do que o trabalho que ele fez, né? Ele juntou influências mensagens de vários espíritos para poder fazer a codificação, fazer perguntas e respostas de uma forma científica, né? E que aí tá para a gente explorar aí, né? Então hoje a gente já tem condição de ter mais esclarecimentos. A gente estava preparado para Kardec, só que a gente precisa pegar Kardec, desenvolver, estudar, trabalhar, e aí está aí nossa chamada, como fez o Mário no início. Vamos continuar estudando, tem ali os Espíritos, a mediunidade tem um livro inteiro de Kardec para ser estudado, trabalhado. Toda vez que a gente lê, a gente aprende mais um pouco, né? Não tem aqui nenhuma verdade absoluta, muita coisa a gente ainda precisa desenvolver, estudar. E em Evolução em Dois Mundos também, que foi citado aqui do André Luiz. Então, a minha fala final aqui é um chamamento para mim mesmo e para vocês de estudarmos, e mais importante que isso, procurarmos praticar. Nem que seja um pouquinho de melhoria, a gente precisa fazer, precisa ter esse esforço, senão a gente não vai chegar bem lá em cima, né? Gente, isso aí, eu agradeço a paciência aqui, peço desculpa pelas intervenções do Alex, eu sei que é complicado, mas a gente tem essa missão, né? Por isso ele está com a gente aqui hoje. Brincadeira, gente. Pode falar, por favor. Eu peço desculpa de voltar ao assunto, mas quando a gente sente, tem que se manifestar, né? E no bairro, existiu uma senhora chamada Yolanda, que eu estou homenageando através dessa oportunidade desse estudo. Ela era uma rezadeira muito humilde, de uma situação de pobreza muito grande. Mas o que eu quero ressaltar é a condição de amor com que ela realizava essas rezas. Ela podia estar fazendo almoço, podia estar sem nada dentro de casa, mas quem chegava no portão dela pedindo ajuda não tinha tempo nem hora. Ela ia, pegava o seu galinho, rezava, ou seu barbante. Então, essas pessoas me ensinaram a entrega, a fé, a disponibilidade de ajudar o outro sem conhecimento nenhum. Então, é o amor. É o amor que é importante em qualquer situação e de qualquer maneira. É o amor e a vontade da entrega no bem. Obrigado por homenageá-la, tá? É isso aí, isso é verdade. Muitas vezes a gente pode olhar para poxa, aquele médium ali, ele sabe muito, aquele palestrante sabe muito.
Mas será que ele é a pessoa mais evoluída que está ali naquela casa espírita? Será que, de repente, tem aquela pessoa humilde ali que tem um sentido de caridade, de solidariedade, que eu não chego nem perto? Então, a gente precisa ter humildade, quando se falou de médio vaidoso, que, quer dizer, estar aqui na frente, o colega falar aqui, é meritório. A gente, quando vê um colega que estuda, que tem facilidade para falar, que é estudioso, é maravilhoso, mas é preciso acompanhar o resto. A questão moral é fundamental. Então, muitas vezes, aquele humilde está mais elevado que você, de muita forma. Então, eu acho que isso também é fundamental no Dostojevski. Temos que ser humildes, buscar a humildade, porque está todo mundo no mesmo barco, gente. Senão estaria em outro planeta. A gente está aqui, todo mundo tem as próprias inspirações, está todo mundo na mesma página. Tá? Um está numa linha, outro está na outra, mas às vezes você está mais evoluído num aspecto moral, mas em outro você está muito pior do que o amigo lá. Né? Nós somos diferentes, né? Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Vamos seguir o barco aqui. E vamos para a selfie com o espírito. Vamos ficar mais animado aqui. Tá? Bota para rodar. Aqui. Engraçado, por que ele está nessa tela? Aí no computador. Deixa eu. Aqui, deixa eu. Deixa eu. Daqui a pouco eu vejo que eu queria botar ele aberto. Então. Deixa eu. Ele deu boot. Ele deu. Zangou. Para refletido, né? Olha, essa estante. E aquela estátua?
Então a gente viu a mediunidade aí pela internet, né? Interessante, né? Apenas para dar uma quebrada nisso aí. Nós vamos para o intervalo? Intervalo. Vai agora? fazer antes a dinâmica ou não? Ou faz depois? O que você acha? Pode ser agora? Pode ser agora? Dá para fazer uma dinâmica rapidinho antes do lanche, da parada? Então vamos lá, vamos fazer. Então bota aí. Vamos trabalhar, vamos que vocês lá, só querem ficar ouvindo. Tudo espírito ouvinte. Segue a linha lá, letra D agora. É? Dinâmica, palavra cruzada, espírita, isso. Eu já lanchei. O problema desse negócio refletido é um saco. Não se deixa abrir primeiro para a gente ver qual é. Eu acho que é, mas... É o dos médios. É esse aqui primeiro, dos médios. É isso. Você quer falar, não? Bom, agora nós vamos começar uma dinâmica. E quem tiver em dupla, nós vamos dar um papel que é para vocês poderem trabalhar junto, tá bom? Vamos começar? Aí, só um minutinho. Parece que deu... Se der sobrar, dá. Entendeu? Já preencheram? Não, pode ficar aí.
Entendi, obrigada. Na próxima vez a gente traz mais papel, a gente faz uma ideia, né? Às vezes, mas que bom. Se tiver alguma dúvida, ó, na religião espírita, a gente pode colar, hein? Pode perguntar aos universitários, pode consultar. Porque a ideia é tirar aquela vontadezinha, né? De ir lá ler o livro dos médiuns. Então a ideia é essa, é puxar uma curiosidade para vocês. Nada demais. Se tiver alguma dificuldade aí, pode falar, a gente tenta dar cola. Está tudo igualzinho no livro dos médiuns. O pessoal está aí, pode pesquisar no Google. Terminaram? Já? Todos? Então vamos começar? A gente dá cola. A gente dá cola. Tem um aí que eu acho que é meio difícil, mas dá para ver pela letra, né? Quando a gente quer assim uma inspiração, né? Uma intuição, para ver. Então vamos lá. Bom, tipo de mediunidade. Já temos ali efeitos físicos. Então já temos ali do tipo de médiuns efeitos físicos. Vamos no número 2. Médium, aquele médium que recebe a mensagem e fala muito. Quem é? Acertou? Todo mundo ganhou uma estrelinha? Oi. Ah, é o Alex. Esse não tem. Tem esse médio perturbado? Todos nós, né? Todos nós, né? Somos nós. Médium. Agora, outro tipo de médium. Já ia falar a resposta. Aquele que ouve a voz do Espírito. Já responderam. Audiente. Acertaram? Todo mundo? Todo mundo indo no Google? Outro tipo de médium, aquele médium que escreve. Quem é? Psicógrafo. Será? Foi fácil? Está sendo fácil? E aquele médium que vê? Quem é? E aí, mais uma estrelinha? Está muito fácil? Então, vamos lá. O próximo. A terceira letra é a letra S. É o médium que está sob obsessão. Vocês sabem? Assinado. Foram? Mais uma estrelinha? Acertaram? E aquele médium... por exemplo, o médium artista,
aquele que faz uma poesia, aquele que faz uma pintura. É o quê? Acertaram, vamos ver? O pessoal aqui é fera, hein? O pessoal é fera. Todos acertaram? Alguém teve dúvida? Não, não. E aquele médico que trabalha na cura? Esse é fácil, né? Até com a letra. Ah lá. Ah, é. Oi? E aquele médium que tem as sensações? O pessoal aqui é fera mesmo. Só que é muito bom, né? E aí? Quem tirou 10? Ih, caramba! Não, é o bom do espírita que nós trabalhamos em grupo. E as nossas respostas também foram em grupo. Quem tirou 9? Ah, pessoal bom, né? Não aconteceu de ninguém errar todas, né? Não, né? Parabéns, vamos continuar. Então nós vamos para o intervalo, alguns minutinhos rápidos. Espera aí, que tem uma notícia aqui, espera aí. Bom dia. Obrigado. Tem um minuto antes que o Alex me dê uma plaquinha. Bom dia, muito obrigada pela presença de todos. Estamos muito felizes por vocês estarem aqui conosco. Está na hora do nosso intervalo, e nós temos ali para degustação pizza, tá? Um canapézinho de forno, sanduíches naturais, alguns salgados, alguns doces, tá? Cafezinho, chá, refrigerante. Sintam-se à vontade, por favor, bom apetite. O Alex vai dar massagem nas costas para quem tiver dor. Então, obrigado, minha amiga. Ah, e não esqueçam de visitar o nosso bazar aqui no corredor, tá bom? A nossa Boutique Nefa.